Fala, rapaziada. Eu tô com um pequeno probleminha técnico aqui. Vamos ver se vai entrar aqui. Grande Rodrigo. Olá, Félix, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho aí? Tudo bom? Tô sim. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Eu demorei um pouco para entrar que quando eu coloquei para fazer o ao vivo, o Instagram resolveu me ensinar a fazer lives que eu já faço há alguns anos aqui. Aí começou, clique aqui, chame o convidado, faça não sei o quê. Aí eu clicando, avançar, tipo, sai daqui logo, cara, eu quero começar minha live. Mas aí, Olha, antes de Rodrigo, mais nada, deixa eu já pedir desculpas pela conexão, porque eu tô longe de vocês, eu tô num Wi-Fi não muito confiável, né? Então, pode ser que eu dê uma congelada, mas vamos que vamos. é isso aí, agradeço aqui a tua presença, agradeço a Buquerangue que me convidou para fazer essa live de encerramento do pré-lançamento do seu livro, O Sítio Sangrava, que aliás eu já devorei aqui o seu livro, que eles me mandaram com antecipação, de maneira virtual. Infelizmente ainda não chegou o físico, mas a gente entende que a situação é de pré-venda, não é uma venda já de comprou, levou, é aquele aguardo. Mas eu já adianto para quem está nos assistindo que eu gostei muito do material e é o que vamos conversar hoje, sobre O Sítio Sangrava, mas eu não vou fazer aquele clichê não, Rodrigo. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, a capa. Acho que essa capa ficou muito legal, eu adoro capa colorida. E, além de tudo, além de receber o livro digital, eu vi que você mesmo gravou o e-book, né? Você Sim, narrou. sim. Isso é bacana, o autor ele participando de todas as vertentes da sua obra. Então, mais uma vez, queria te dar as boas-vindas, Rodrigo. Vou pedir para você se apresentar para as pessoas, porque a galera do lado de cá pode não te conhecer ainda. Então, se apresenta um pouco para a gente. Opa, deu uma congelada aqui para mim, eu não Voltou, peguei a voltou sua aqui. última. Eu Voltei? estava Voltei? Tô falando, aqui? voltou, voltou. Estava falando para você se apresentar um pouco para a gente do lado de cá. Travou de É, novo? eu dei uma travada, mas se não me engano você pediu para me apresentar isso, né? Eu achei por Isso. aqui de foi. Então vamos lá, deixa eu me apresentar. As pessoas me conhecem como Rodrigo Amém, mas esse é um apelido que eu ganhei no meu primeiro dia de aula, quando a professora leu meu nome completo na frente do público e ela leu Rodrigo de Souza Espírito Santo e todo mundo disse Amém. Então eu abracei para minha carreira artística, mas a minha carreira literária, para ter uma separação, eu assino meus livros como Espírito Santo e meu trabalho de ator, de diretor, de humorista, eu faço como Rodrigo Amém. Então tem essas duas personas aí. E curiosamente, a minha levada literária, ela acabou nos últimos anos adentrando esse universo do terror. Então eu escrevi uma trilogia de livros de terror ambientados no Brasil, que eu chamo de Pesadelos Brasileiros, né? Que desses três títulos, o Sítio Sangrava é o último. O primeiro é o Brasil Sombrio, que é um compêndio de contos de assombrações de cada estado brasileiro. Então, cada uma das famosas lendas e assombrações de cada estado. Aí o segundo é o Ela Alucina Leões, que saiu pela Letras Virtuais, que é uma história de terror passada em Copacabana, num prédio de Copacabana.
Aí, finalmente, eu tenho esse que é o Sítio Sangrava. Então, eu vejo uma evolução temática que conecta esses 3 livros da seguinte forma. No Brasil Sombrio, a gente fala da tradição folclórica. No Ela Alucina Leões, a gente fala do horror psicológico da classe média brasileira. E no Sítio Sangrava, a gente fala do horror histórico, desse legado que nós temos mal resolvido com o nosso passado de preconceitos, de violência contra diversas facetas da brasilidade, né? E não é à toa que a gente escolhe o Monteiro Lobato para falar disso, né? Que o Monteiro Lobato, ele, de uma certa forma, ele acabou representando esse açucarar da nossa referência histórica, né? A maneira como a obra do Monteiro Lobato adocica o nosso passado, as nossas relações raciais e de poder, me pareceu um ponto muito interessante para a gente revisitar. Porque, na verdade, se você parar para pensar o Sítio do Pica-Pau Amarelo e a maneira como aqueles personagens interagiam, não era poético ou lúdico ou inocente. Havia, na realidade, uma violência muito grande ali, né? E essa violência que me faz afirmar que o sítio não era fofo, o sítio sangrava, né? Aquelas relações eram muito realísticas, historicamente, muito difíceis, muito delicadas, muito violentas. E é por isso que a gente tomou esse fio de raciocínio para escrever o Sítio, né? É bem bacana. Eu tenho preferência por literatura de terror, eu gosto bastante, porque ela tira um pouco a gente do lugar comum, da zona de conforto. O terror é bom para isso. E o que eu gosto no teu livro é que não é um terror que é aquele jump scare gratuito. Porque eu acho jump scare muito farofa, sabe? Eu não consigo ter medo de um filme de jump scare. Parece pegadinha de malandro, né? E você sabe que é que nem a música do tubarão, quando você começa a escutar tum, dum, 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 você sabe que vai aparecer o tubarão. Então, quando você tem o jump scare, você já até fica preparado para o que vai acontecer. E eu gostei muito do teu terror psicológico já na introdução. Além de ter essa questão, teve um certo gore na introdução. Eu sou fã de gore, eu não posso também meter essas que não vai ter tripas. Vai ter tripas. Todos que crescemos na década de 80, 90 gostamos de algum gore. Até porque Sessão da Tarde ofereceu aí com certeza. Mas junto a esse gore, que não foi gratuito, você faz um exame psicológico dos personagens, ou melhor, da personagem que abre a tua história, que é a menina que vai para um sítio recorrente, com aquela lembrança de infância, e que percebendo ou não, você já fez ponte com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com essa questão da infância. E ali surge um personagem que você não sabe se ele é real, se ele é imaginário, porque apesar das poucas linhas dessa apresentação, eu fiquei me perguntando de início se aquele garoto que aparece para dialogar com ela é real ou imaginário. Eu não consegui definir a princípio. E é elogio, mas tipo, foi muito safado você utilizar uma boneca no fundo da piscina. Eu tô falando safado no sentido de elogio. Foi cretino, assim. Eu falei, não. Quando ele falou, peguei a boneca que ela tava no fundo da piscina. Não, você não podia ter feito isso. A gente que é mais experimentado no terror, quando eu vi que uma piscina límpida e uma casa enfurunhada no meio do mato. Tem algum problema aí. Isso é um problema muito certo que está acontecendo aí. A piscina límpida e a casa destruída.
eu não mergulharia na piscina. Aí mergulhou. Daqui a pouco o cara mergulha, porque ele perdeu um brinco. É, é um pretexto muito sutil. Que ele falou, perdi o brinco. Eu falei, perdeu o brinco. João e Maria vão seguir a migalha de pão, vamos lá. É isso aí. Aí quando ele pegou a boneca, e a boneca se parece com a Emília. Ó, Rafa, meu camarada, tá de distante de choque, tá falando aqui, ó, a boneca no fundo da piscina é golpe baixo. Foi um golpe muito baixo, foi muito baixo. Aí quando ele descreveu a boneca, eu falei, Emília. Eu botei a mão na cabeça e falei, porra, Emília não, isso vai dar ruim. Não, é. Cara, é engraçado você mencionar. Fala. Não, eu falo, foi genial, cara, foi genial. Isso, porque a minha cabeça, eu vou dialogando com o livro. Eu tenho isso desde pequeno, eu vou dialogando. Essa meta-leitura é uma maldição de nós que escrevemos, né? A gente não consegue distanciar. Aí quando ele vai fazer, eu falo, não, cara, não faz isso. Ele vai e faz. Eu falo, não, cara, você não podia fazer isso. Mas fala, Rodrigo. Esse nosso prólogo, né, no livro, ele tem algumas funções. Já que está falando de metalinguagem aqui, tem algumas funções que eu precisava resolver antes de começar a contar a história da Ruth. A primeira delas, eu precisava criar essa ponte entre por que o sítio do Pica-Pau Amarelo é um lugar que nós devemos ter medo. Né? Tanto é que a primeira frase é definitivamente aquele não era um lugar para crianças. Uhum. Porque realmente a história, o embasamento histórico no qual esse conto de fadas foi erguido é trágico. Né? E se a gente for a fundo e mergulhar e ver de onde surge essa ideia da boneca, a gente vê que é uma questão mortal. E você ter o filho de um militar progressista que tenta burlar as regras e se mostrar avançado, ser vítima disso, é muito o tema do livro como todo. Todos os nossos protagonistas, eles são pessoas, eles são o que eu chamo de a nova família contemporânea brasileira, que são uma unidade de amigos, eles são progressistas, eles são, como diria mamãe, pra frentex, né? São pessoas que necessariamente envoltas em diversidade, em varrer o nosso passado para debaixo do tapete. E são essas pessoas que vão ter que confrontar o nosso passado, como deles. Né? Então, é por aí que vai. Então, o caso da Carol, mergulhar na piscina cristalina de uma casa fodida, é uma imagem para representar isso. Tipo, a piscina é límpida, é atrativa, eu quero me envolver romanticamente com essa figura que é progressista, que é uma representação do futuro, mas se eu olhar no fundo dessa água, eu vou encontrar a Emília. Exatamente. Então é daí que vem essa baixaria, essa canalice da Emília. Ela precisava estar lá. Eu acho genial porque eu tenho uma reflexão sobre a Emília que quando eu falo que eu também sou professor de literatura e sempre quando eu estou nessa parte do modernismo, que eu falo de Monteiro Lobato, eu faço uma reflexão com os meus alunos sobre os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aonde eu mostro para eles uma relação do Visconde Sabugosa idêntico à caricatura do Tio Sam. O porquinho Rabicó é o Getúlio Vargas, ali, Getulinho de terninho, cabelinho emplastado. E a Emília, eu falo, gente, Narizinho, Pedrinha, tudo é a classe média. É a classe média e Dona Benta é a herdeira escravocrata de um país que já começou errado. Sem dúvida. E a Emília, eu falo, gente, a Emília só pode ser o povo brasileiro. Remendado de tudo que é jeito. É a diversidade dos panos que compõem aquela boneca molenga, né?
Para mim, aquilo é a perfiguração do povo brasileiro. É uma colcha de retalho. E uma colcha de retalho que as pessoas jogam para o lado e para o outro. A quem de poderoso, né? Os poderosos como o Visconde, o Rabicó, a Dona Benta, etc. Ela é jogada de um lado para o outro. Ela é desconjuntada, é desunida. É uma reflexão que eu tenho sobre Emília. E Fala. Uhum. Não, eu ia falar o seguinte, e a reflexão que você trouxe, espelhando a sociedade brasileira contemporânea através dos personagens, eu acho isso muito bom, porque o que a gente tinha, às vezes, de safra de escritores de terror é o cara fazendo terror gratuito, terror puro e simples. Um terror sem reflexão. E é um marco da nova literatura de uns tempos para cá inserir todas essas problemáticas e questões sociais com pano de fundo de histórias que seriam rasas, vamos dizer assim. Você tem um Jason, por exemplo. Um Jason 1. O Jason é interessante. O Jason é um caso muito interessante. Dá para você fazer dissertações 1000 a respeito do Jason e do seu postulado cultural norte-americano dos anos 80. O Jason que surge para matar adolescentes que se descobrem sexualmente nas férias, na era Reagan, o Jason é praticamente propaganda. Mas isso toca num assunto muito interessante, que de uns tempos para cá, a gente perdeu, a gente, autores, nós perdemos a noção do propósito do gênero literário, seja ele qual for. Né? Que a gente fala, não, hoje em dia voltou, hoje em dia tem gente que faz terror com contexto social. Não, terror sempre teve contexto social. O meu trabalho de dissertação no mestrado é justamente sobre o nascimento da ficção científica e como ela é integralmente pautada na crítica social. Como a Mary Shelley, né, do Frankenstein, ela cria um conto de terror, que é a primeira obra de ficção científica, justamente em cima dos questionamentos morais da Revolução Industrial. Né, dessa coisa nova chamada eletricidade. Então, quando a gente fala hoje em dia, nossa, isso é muito Black Mirror, porque quando a gente usa ficção científica, por exemplo, para discutir pautas sociais, para discutir tensões políticas contemporâneas, isso é tão novo quanto a Revolução Industrial. Sempre foi assim. Né? O lobo mau é o lobo mau nas histórias infantis, porque ele representa uma situação política e social que era pujante, que era muito relevante na época. A gente desaprendeu a fazer gênero com intenção para fazer gênero com imitação. Uma coisa que me irrita muito hoje em dia com algumas histórias de terror é o autor que acha que tem que explicar o fantasma. Sim. Sabe, que no final, Sim. No final ele fala, então, esse fantasma ele aparecia aqui, porque naquela época, quando ele morreu, ele era assim, assim, assim. Esse autor está confundindo o gênero, ele está fazendo romance policial, está fazendo né? Sobrenatural não terror se explica. Exatamente. Ele não é explicável. Você não tem que ter um final que, eu entendi por que o fantasma existe. Não é. O terror é, por definição, o medo do desconhecido. A partir do momento que você conhece, acaba o medo. Então, exatamente. O que você está fazendo? Então, se você vai ler do terror. Eu não entendi por que eu não entendi o que aconteceu. Não é para entender. É para ter medo. É para ter aquele receio, o desconforto do não saber, que é a essência do terror. Pois é. É o pessoal querendo fazer um psicologismo até do terror, sabe? O psicologismo é válido, é bom, mas para outro gênero, não para o terror. Exatamente. Foi o que você falou. Se o medo que nós sentimos fosse de alguma forma explicado,
não seria o caso de ter mais medo. Pois é. Porque se você entende a raiz do problema, você resolve esse problema. Então, esses filmes de terror que acabam que, eu já sei como eu posso exorcizar o fantasma. Meu Deus, o que você está fazendo? Vai vir outra coisa. Tipo, tu exorciza aí, irmão. Dá uma ajuda. Aí no final, abraço, fantasminha dá tchau e sobe pro além. O que é isso, gente? Ele sobe a grande escada para o céu, sabe? Isso é outro gênero. Eu acho isso um psicologismo muito danoso pro gênero terror, sabe? Porque você tira essa fruição do medo. Porque o medo também é uma questão de fruição, porque o medo é adrenalina. Sem dúvida. Se o medo não fosse fruição, ninguém pulava de uma ponte com o pé amarrado numa corda. Você já fez isso? Eu já fiz. É sensacional. Pois é. São 10 minutos de adrenalina e você tremendo assim. É um negócio maluco. Vale a pena. Exatamente. Mas eu não consigo explicar por que eu fiz. Nem por que funciona. Racionalmente ninguém faria isso. Exatamente. É difícil alguém olhar e falar com plena sensação: nossa, deixa eu amarrar uma corda aqui. Esse penhasco tá bom pra pular hoje. Não é viável. E nós temos uma pergunta aqui, que agora eu vi que é bacana, tem uma aba de perguntas aqui o Rafa tá perguntando por que colocar Justo Sítio em um livro de terror. Porque o sítio, ele é esse glacê que o Monteiro Lobato colocou nas relações sociais pós-abolição do Brasil, que durante gerações pregou uma pseudo-pacificação social na maneira como as coisas foram. Nós aprendemos... Eu fui uma criança do sítio de Capão Amarelo. Né? Eu assisti o seriadinho da Globo, eu adorava, eu achava tudo sensacional. Mas a consciência crítica do que esse tampão açucarado acobertava me parece um terreno fértil para você discutir as coisas que são desconfortáveis a respeito do nosso histórico, a respeito da nossa sociedade. Hoje em dia a gente muito fala reparação do tempo da escravidão. As pessoas não sabem, entendem isso muito direito, porque no nosso subconsciente a gente tem aquela relação doce da tia Anastácia com a dona Benta, que era uma relação tão agradável, tão de amizade, de amigas, amizade, uma coisa tão fofa. Por que a gente está falando de reparação? Por que a gente não pode, né? Então, quando a gente arranca essa casca da ferida e mostra essa relação sobre os tons, sobre as convenções de gênero do horror, a gente faz eclodir essa sensação de desconforto, que eu acho que é um terreno maravilhoso para você provocar medo. E para discutir também. Para você discutir essas questões. Então, quando eu pensei, eu quero fazer uma história de terror que fale das nossas chagas mais profundas, por que não Monteiro Lobato? E justamente ele também, que é alvo de tanta revisitação por questões de racismo, etc. E você aborda eu considero o homem do seu tempo. Né? Ele era racista na medida que todos nós éramos assumidamente racistas. Hoje nós somos subconscientemente e estruturalmente racistas. Mas ele achava bacana as coisas que ele falava. Até demais. Mas é interessante essa revisitação do Sítio do Capão Amarelo. Até porque, se a gente for voltar bastante no tempo, contos de fadas não eram contos para entreter a criança na hora de dormir. Não, nunca foram. Não era o disquinho da Disney que a gente botava ali para deitar e ficar escutando historinhas. Nunca foram. Tanto é que na nossa edição impressa, que nós estamos celebrando a pré-venda, a quote, né, a citação na página é uma citação do original da Cinderela, dos irmãos Grimm. No digital também tem.
No digital também tem, é verdade. Sobre justamente o quão violento, sanguinolento eram as histórias infantis antigamente. Eram terríveis. Porque elas eram exatamente como aquelas imagens nas costas do maço de cigarro. Eram para olha, não faz isso, porque vai cair teu pé. Não faz isso, porque seu dente fica podre, você vai ficar broxa. Então, essa era a função das histórias infantis antigamente. Eram evitar a morte de criança. E também criar uma sensação de não vou falar contentamento, mas de resignação a respeito do estatismo social da época. Uhum. Você nasceu plebeu, você morrerá plebeu, a menos que por milagre intervenção da fada madrinha que te levará à corte. Né? Então, era uma maneira de a gente explicar para as crianças o estatismo social. Dentre outras coisas. Que era ocorrente mesmo, acontecia dessa forma. Você nasceu plebeu, você vai morrer plebeu, meu amigo. Não tem jeito. Se você não fizer direito à sua casa de alvenaria... Se você não tomar cuidado de fazer a sua casa de alvenaria direito, vai soprar e vai derrubar. Pode ser o lobo mau, pode ser um vendaval, pode ser uma invasão bárbara, pode ser qualquer coisa, né? Mas você tem que ter a precaução do trabalho diligente. Exatamente. É muito engraçado a gente pensar nisso, de como um gênero que era um gênero de alerta se tornou um gênero de hora de dormir, praticamente. Não é? Eles ainda tentaram manter essa questão moralizante, esse fundo moralizante remendando, né, que não é o mesmo fundo moralizante da original, mas como é que se deu essa transformação? É engraçado a gente pensar nisso. E me parece que isso... Desculpe, diga. Fala. Não, eu ia falar que o teu livro eu vou altamente recomendar para um camarada meu chamado Andrioli Costa, se não me engano, que ele é folclorista, ele é do Centro-Oeste, folclorista. Ele é especialista em saci. Então, eu acho que o arroba dele é o caçador de saci, o colecionador de sacis. Que legal. Colecionador de sacis. Eu tenho uma fascinação por sacis, sim. Ele vai gostar muito desse livro. E a Ira Morato, que é do Mundo Freak, do podcast Mundo Freak. Ela adora o gênero terror. Ela gosta muito. Ela é uma pessoa que curte bastante e curte muito autor nacional. Que é uma pegada que eu já venho nessa pegada há um tempo, de valorização dos autores nacionais, né? Procurar o que nós temos de bom dentro da nossa própria literatura. É legal, isso você tem um autor estrangeiro, pô, bacana. Vamos ler o autor estrangeiro, mas vamos procurar um nacional também que tenha a mesma qualidade. Que eu encontrei no teu livro, eu encontro também no Marcos de Brito, que ele escreve terror, ele é especializado na literatura de terror. E é um movimento que eu retomo, assim, toda vez que tem uma live, eu sempre procuro um autor nacional, um autor que já está numa caminhada. Eu acho que assim a gente ajuda sempre um pouquinho a reconstruir a literatura brasileira a partir de não um cânone feito por professores dentro de uma universidade ou só por gente rica e engravatada, mas um cânone feito por gente como a gente no dia a dia. Essa é a pegada que eu tenho nesses últimos anos, principalmente como professor de literatura. Félix, isso é fundamental. Nossa, muito importante. Veja, eu não tenho uma postura nacional de desenvolvimentista como do Ciro, não, a respeito de literatura. Eu não acho que a gente só tem que ler coisa nacional. Mas eu acho que, como a gente é nicho, como a gente está trabalhando com terror e nacional, e sem apoio, e indie, e fazendo... Exatamente. A gente tem que se ajudar, porque eu adoro o Stephen King, mas ele não precisa da minha ajuda. Pra nada. Né? Ele se divulga com muita facilidade. Agora,
os meus parceiros escritores de terror, a galera do Brasil está tentando criar uma linguagem que fala da nossa realidade com o terror, essas pessoas precisam muito de ajuda, sem dúvida. Sim, sim. E é engraçado que quando a gente fala em autores estrangeiros, meio que vira um campeonato de futebol, né? Porque as pessoas defendem a ferro e fogo como se autores estrangeiros virassem seres mitológicos. Pô, tá aí a J.K. Rowling que não deixa a gente mentir. Pô, complexo o que está acontecendo com ela nesses últimos tempos, né? Isso é papo para 8 lives. Isso é outra história. Exatamente. Cara, mas eu fico muito feliz com o teu livro. Eu fico muito feliz de você estar publicando pela Buquerang, porque eu venho do mercado independente também, eu trabalho numa editora que é uma editora independente, é uma editora muito pequena, mas que tem uma certa presença no mercado. E é aquele lance, a gente sabe o quanto é dolorido não poder publicar um autor porque os recursos são muito limitados. Sim. É muito dolorido, às vezes, você pegar, ler um original, ver qualidade naquele texto e falar, putz, eu não posso publicar ele porque eu já estou com verba empenhada porque esse livro aqui está na reta. E o que eu acho interessante na Buquerang é que ele abre a oportunidade para essas publicações acontecerem. E uma coisa que eu acho fundamental... É um achado, eles são maravilhosos. E o que eu acho fundamental também é a transmedialidade da Buquerang. Só o fato de sair o digital e o físico já é um grande nicho, né? Um grande incentivo. E uma coisa legal a respeito disso é que não é só que eles lançam, eles pulverizam em todas as plataformas disponíveis. E, por exemplo, a versão audiobook do Sítio Sangrava é radioteatro. Uhum. Tem trilha, tem efeito sonoro, eu faço todas as vozes. Muito imersivo. Então, o que a Buquerang nos permite é levar isso a todo e qualquer divulgador e qualquer plataforma onde audiobook seja disponível. Isso é muito bom. E, por um lado, cara, isso é muito bom, porque se a gente for pensar que nós temos um pouco mais de 5.500 municípios no Brasil, né? E, segundo a última pesquisa, 23% mais ou menos tem uma livraria. É muito pouco. É muito pouco. Piorar. E as livrarias estão fechando, estão cada vez pior. Agora teve uma treta da Companhia das Letras que não vai mais vender consignação. Ou seja, já está... A galera reclama de multiplataformas como a Amazon, mas também está tirando o que mantém o mercado vivo. Tá tirando a consignação sem pensar numa maneira melhor para fazer. Só está tirando pura e simplesmente. E o que me preocupa é que você vai matando esse mercado aos poucos. Eu entendo como é difícil para escritores independentes poderem se inserir nesse mercado. Essas oportunidades. Ou ir para editoras que você tem que desembolsar uma grana muito forte para poder publicar o teu livro e ainda ter que lutar para fazer teu marketing, tua divulgação. São editoras muito emperradas, né? Você tem essa problemática. As grandes editoras, elas estão comprometidas com propriedade intelectual, que vai virar filme, seriado e que já compra de fora e já vem pago. É um outro modelo de negócio. Nós, pequenos índios, a gente tem que se desdobrar no digital ou então no formato feira. Que é o que tem uma maneira de você estar próximo e manter a tradição do livro físico. Hoje em dia, eu faço livro físico muito mais como uma forma de... Eu vejo o livro físico hoje em dia como uma forma de divulgação do trabalho digital. Sim. É como se ao invés de eu decidir pagar um anúncio num jornal, eu decido fazer um novo print de livros para ajudar a divulgação fisicamente, para poder... Mas
da maneira como o cenário está hoje em dia, a gente está cada vez mais obrigado a colocar o pé na estrada e o dedo no like. É isso aí. Exatamente. E o bom desse multimodal da Buquerang é que não está só na Amazon, sabe? Porque muitas editoras, elas dão preferência e exclusividade para a Amazon. Por isso que a Amazon se tornou um grande player e a Amazon pratica o preço que ela quer. E ao praticar o preço que ela quer, quem sai ganhando é sempre ela. Ela não perde nunca. E aí vira um ciclo vicioso, que você não pode deixar de ter seu livro na Amazon, porque muita gente compra, mas ao mesmo tempo ela pratica um preço que não é bom para você, mas você tem que continuar produzindo e colocando lá, porque é bom para você ter lá. É um círculo muito, muito caótico. E, por exemplo, eu li o teu livro e eu vi ele também, porque eu recebi os dois. Eu gosto muito de audiolivro. Eu sou muito fã do audiolivro pela praticidade, porque eu acho maravilhoso. Como a gente cria de cinema em casa, eu gosto muito do áudio. E das rádios que... A galera hoje em dia que nasceu, por exemplo, eu tenho alunos agora com 14 anos. Que eles ficam, não, professor, porque Spotify. Eu falei, gente, eu venho de uma época em que eu mal tinha dinheiro para comprar fita cassete se eu quisesse escutar o álbum inteiro. Eu ficava gravando um double deck que meu pai tinha para poder escutar depois, assim, quando eu voltava da escola com o Walkman, que era, cada dia era uma pilha nova, porque o consumo da pilha, ele consumia a pilha inteira num dia só. Na BIC, rebobina na BIC. Rebobina na BIC. Pessoas que sabem a relação entre uma caneta e uma fita cassete, elas venceram na vida. Mas, assim, é gostoso pela praticidade e pela possibilidade de distribuição. O audiolivro... E também você pode ler um livro enquanto você está correndo na esteira, cara. Isso é maravilhoso. Exatamente. Você está dentro do ônibus, indo para o trabalho e ouvindo uma história que te envolve. É lindo. Muita gente diz que enjoa ler no ônibus ou ler em movimento. O audiolivro está aí para ajudar também. Fora que é acessibilidade, né? Você está provendo pessoas com deficiência visual um modo de poder consumir também a sua literatura. Isso nem se fala. E tem um outro aspecto interessante, pelo menos no caso dos meus livros, que eu faço a produção da ambiência, que é você ter uma nova camada de criação, que é a sonoridade do horror. Eu tive que pensar, como é que é o rugido do Saci? Né? Como soaria e como é que eu posso reproduzir o rugido do Saci? Isso é uma questão. É uma questão muito importante. Eu gostei muito do audiolivro também. Ficou muito bem produzido. E para você, como autor, como é que foi publicar pela Buquerang nessa prática multimodal? Você construiu o teu livro e você gravou o teu livro. Me conta essa experiência. Então, eu já tinha uma experiência com audiobook, que eu trabalhei como locutor de diversos livros para YouBook, que é uma plataforma que faz isso, eu fazia para eles. E aí, quando eu comecei a pensar em construir os meus próprios audiolivros, eu falei, bom, eu preciso, de alguma forma, diferenciar o meu trabalho do trabalho que eu faço lá. Lá eu faço livro de autoajuda, livro de diversas searas. Então eu quero que os meus livros tenham uma cara deles, que sejam mais próximos. Aí eu contei com a parceria do Danilo, que já tinha sido meu editor no Dragão do Norte, que é meu livro de fantasia steampunk que se passa no Brasil. Olha, bacana. Esse livro eu estou fazendo o segundo segundo capítulo dessa história. E também ele falou, olha, ele me deu todo o suporte do mundo na edição do Dragão do Norte, ainda pela Rico Editora. Então, quando ele foi para Buquerang, ele falou, não, aqui você vai ter liberdade absoluta e restrita para você trabalhar o que você quiser, da maneira que você quiser. Então, a primeira coisa que a Buquerang nos proporciona é
o prazer da autonomia autoral, né? Não tem aquela coisa, não, esse aqui, esse aqui não pode, esse aqui não vai. Então, você tem liberdade restrita. E, além da liberdade restrita, uma coisa que eles também nos proporcionam muito é um suporte técnico e seja na revisão, seja na editoração do trabalho, seja na criação da capa, eles são muito parceiros, são muito juntos disso. Nunca é uma coisa impositiva. Tipo, olha, eu acho que a capa que vai vender tem que ser essa. Como você acha que a capa tem que ser? Vamos conversar com o artista? Então, é todo um processo muito de parceria. E isso é muito reconfortante, é muito também estimulante. Porque a gente sempre quer criar mais e a coisa ganha um gás. E aí na parte que é chata, a parte que nem o autor quer fazer, que é a parte lá do registro, que é a parte, né, de lidar com a plataforma, que é a parte do controle. Aí eles pegam você no colo e vai. Vai fazer suas lives, vai divulgar, a gente cuida do burocrático. Então, é uma parceria em que de ganha-ganha, né? Porque você ganha a sua liberdade para criar e a sua liberdade da burocracia também. Então, se eu digitar hoje o Sítio Sangrava no Google, eu vou encontrá-lo em plataformas que eu não sabia que existiam. E quem colocou lá? Buquerang. Eu digitei, eu vi algumas plataformas desconhecidas mesmo. Né? Eu surpreendi, falei, que legal. E assim, com tráfego, com bastante gente ali. Então, eu sou um fã de carteirinha do Buquerang e estou sempre com isso. Bacana. É muito interessante. É uma renovação no mercado editorial, né? Você proporcionar... A única saída é esse grau de parceria com editoras com outro paradigma de negócio. Porque, vou fazer o quê? Vou bater na porta de quem? Tem intrínseca. Mas tem que funcionar. Como a gente já falou aqui, esses caras estão com um outro modelo de negócio. Nós, ilustres desconhecidos, né? E a questão, eu acho que não é nem do conhecido ou do desconhecido. Sim, somos desconhecidos. Eu me orgulho da minha anonimidade, mas é uma questão de compromisso com a qualidade e com a acessibilidade da obra. Né? Mais do que com isso aqui tem um personagem que vai virar uma atração na Disneylândia. Né? Então é muito distinto, são bichos diferentes. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Responda se puder e quiser, que até os meus alunos sempre fazem, e já vi um ou outro aluno aqui que já pipocou na nossa live. Eles sempre me perguntam... porque é engraçado. Todas as turmas de literatura que eu dou aula, sempre tem um que tem esse sonho de ser escritor. Mas ele fica numa dúvida quanto à remuneração. Quanto à remuneração. Como é feita essa remuneração para você na Buquerang? Essa remuneração é feita em termos de porcentagem dos livros acessados / vendidos. E eu acho que o nome do jogo, para quem quer quem quer viver de escrever livros, o nome do jogo é cauda longa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, você não vai ficar rico e viver de um livro só. Pelo menos não do primeiro. A menos que a Anitta leia seu livro e recomende. Pode acontecer. Nada impede que aconteça. Né? Agora, se você quer ser um profissional que vive dos seus dedinhos no teclado, você tem que ser um cara disciplinado. Você não pode esperar a sua musa inspiradora aparecer para escrever e fazer isso 2 parágrafos por mês, não. Você tem que fazer... Eu recomendo muito o livro de um cara, que não é da nossa realidade, mas ele conta com muita profundidade de detalhes exatamente essa questão, que é o livro sobre escrita do Stephen King.
que ele conta lá, ele conta como é que foi que ele saiu da miséria para virar quem ele é. E, de novo, é uma outra realidade. Mas os princípios de profissionalismo dele estão todos lá. Ele senta, ele escreve suas 6.000 palavras todos os dias, chova, faça sol. Então, é um cara que produz numa quantidade, que cria um acervo, que cria um portfólio de obras que vão pingando e vão trazendo dinheiro. No caso dele, muito dinheiro, mas no seu caso, vai vir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho colar. Mas, ou seja, isso que a gente chama de cauda longa. É você ter diversos livros vendendo simultaneamente para que isso, de alguma forma, vire uma forma de sustento. Eu recomendo que você partindo do princípio que o seu negócio, eu quero ganhar dinheiro, certo? Quero ganhar dinheiro. Então, eu recomendo que você faça uma pesquisa sobre que tipo de gênero, que tipo de livro, que você mantenha uma atenção aos gêneros mais vendidos, e você procure se aproximar daquilo, que você procure criar uma relação mercadológica com o seu trabalho. Isso não significa que tem que ser ruim, tem que ser mal feito, tem que ser chinfrim, significa que tem que ser profissional. Ah, não, mas eu quero viver ganhando do que eu gosto de escrever. Vai levar mais tempo, mas mantenha a mesma diligência. Porque o seu livro atual, ele é pior do que o seu próximo livro. E você vai melhorar, você vai se aprimorar, e mais pessoas vão te conhecer, e é assim que funciona. Não vai ser um mês, não serão 2 anos, mas eventualmente você vai chegar lá. Vai acontecer. Vai. Por que não? Por que não aconteceria? Né? Bacana, porque eles perguntam mesmo, eles perguntam tudo, porque é uma época que eles já estão chegando perto do vestibular, liberando ensino médio, e a pressão dos pais, do que você vai viver, do que você vai ser. Eu tenho muitos alunos que chegam, professor, mas eu vou conseguir viver escrevendo livro? Eu falo, olha, no princípio você vai ter que ter uma profissão para dividir esse tempo. Mas depois você vai largando uma e ficando com a outra profissão que mais te agrada, com o passar do tempo e com o teu esforço. Olha só, deixa eu falar uma real aqui. Eu tenho 45 anos. Eu, desde os 20, não se passou um mês na minha vida em que eu não tenha me sustentado por algo que eu não tenha escrito. Significa que eu só escrevo livros? Não. Às vezes eu escrevo manual de segurança de empresa. Às vezes eu escrevo roteiro de evento de vendas de shopping. Mas eu escrevo e eu vivo de escrever. Então, abrir o seu conceito do que é viver de escrever pode ajudá-lo a encurtar essa distância entre agora eu vou ter que ir lá trabalhar na revendedora da Claro no shopping e para de noite eu poder escrever. Não, você pode vender o seu ofício de escrita para diversas modalidades criativas. Então, considere isso como um day job aí, como uma saída paralela, né? Bacana. Funciona. Bacana, muito bacana, Rodrigo. Eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui hoje, num sábado à tarde, conversar sobre a tua produção literária. Quero te parabenizar pelo livro. É um livro de uma qualidade muito diferente da normalidade, dessa literatura massificada que a gente tem. Gostei pra caramba, recomendo. Em breve postarei uma resenha, só a fila tem que andar alguns livrinhos, mas vai sair uma resenha sobre o seu livro. Exatamente. A gente tem uma pilha do lado da cama de livro que a gente tem ler, e a pilha que é a pilha do lado da pilha que não deu para ler ainda, e ela faz outra pilha. Essa é a nossa vida para quem trabalha de arte, de literatura. Essa vida é muito emocionante. Mas muito obrigado a Buquerang por ter me fornecido os livros para poder ter a base para fazer uma live para falar de terror.
falar um gênero que eu gosto bastante. E muito obrigado por ter feito esse intermédio com um excelente autor da nossa literatura mais jovem. Poxa, Félix, muito obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal do Boomerang, que estão aqui. Buquerang, valeu. E para a galera que está seus alunos nessa dúvida, eu nunca lembro quem disse. Acho que foi o Epicuro que disse a frase clássica, né? Você quer ser escritor? Escreva. Exatamente. Exatamente. É engraçado que para a feira deles de livro, eles têm uma feira anual de livro, né, de literatura. Eles têm que fazer um projeto. E eu coloquei eles para escrever um conto para poder apresentar nessa feira. Ótimo. Daí que surgem essas dúvidas, porque a gente coloca eles para trabalhar e já começam a projetar e a perguntar. Meu gostinho vem e fala, meu Deus, será que dá para viver disso? Exatamente. A minha pergunta veio disso, porque nós estamos trabalhando com eles contos que a minha proposta para eles foi o seguinte: eu quero que vocês escrevam um conto que vocês sempre quiseram que alguém escrevesse, mas ninguém nunca escreveu. Tipo, eu quero ler aquela história. Por que ninguém nunca escreveu essa história que eu quero ler? Então agora você vai escrever essa história. Não, as ideias estão fervilhando. Estão muito boas. Muito legal. Mas aí... Depois me manda os links, quero ver os tudos. Manda, assim que sair, eu já estou te seguindo. Assim que sair, eu vou divulgando. A feira vai acontecer em maio. Vai ter uma divulgação mais maciça em maio. Agora, antes de encerrar, Rodrigo, fala pra galera como elas podem acessar a Buquerang. Qual foi o teu passo a passo para chegar até a Buquerang? Olha, a Buquerang é, de longe, a editora mais acessível que você vai encontrar. Você está com o seu manuscrito debaixo do braço, você digita Buquerang no Google, vai ter um link lá. Você vai clicar nesse link, aí vai ter, você tem um original para nos enviar? Aí você só segue os passos. Ah, mas vai cair num spam. Não vai cair num spam. Você pode fazer o processo do site da Buquerang, que eles vão entrar em contato e eles vão viabilizar da melhor maneira possível a concretização do seu sonho. Então, Buquerang. Eu acho que é gobuquerang.com. Galera da Buquerang, confirma para mim, mas é isso, né? É GoBuquerang, né? O site. Assim. E aí mas se você colocar no Google Buquerang, aparece já na primeira listagem lá. E só segui-los. Digo, só seguir as instruções do site para colocar a coisa em andamento. É rápido e prático. É isso aí. E avisar para a galera que está seguindo a gente aqui que a Estante Distópica voltou. Eu e o Rafael temos uma série de cursos chamada Estante Distópica, onde lemos distopias já esquecidas pelas pessoas ou aquelas distopias que ainda estão no fundinho da gaveta. E agora nós vamos fazer uma live no YouTube para falar sobre as adaptações do Perfura-Neve. Que é o livro que nós estamos trabalhando com o nosso pessoal lá. Esse pequeno calhamaço aqui chamado Perfura-Neve. Clássico. Um novo clássico. Aí, quem quiser dar um pulinho lá para assistir, várias minhas stories. O último story tem um linkzinho direto para o nosso canal do YouTube. Nós estamos lá daqui a pouquinho para falar sobre o Perfura-Neve. Então, boa tarde a todos. Rodrigo, muito boa tarde. Espero agora entrar no seu hall de amizade, porque você é um cara que eu gostei bastante. Quero ter mais contato com você e com a tua literatura. Obrigado, Buquerang, pelo espaço, por sempre confiar aqui no trabalho. E vejo vocês na outra live, na próxima live. Até a próxima, galera. Um grande abraço. A gente se vê. Até mais. Valeu!